pensar um pouco sobre isso e talvez refletir com novas questões. Mas obrigado, viu? Vou desligar aqui e deixar você comandar. Obrigado. Vamos. Tudo bem, gente? Boa noite, todo mundo. Simone, sua indicação já tá. Temos também, acho que, o último amigo, ou outro amigo, não sei se é agora o nome. Então, temos os amigos, a Cami tá aí. Gente, sejam muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. A gente vai esperar mais uns minutinhos para o pessoal entrar. Daqui a pouco a gente começa. Mas essa foi uma indicação. Então, muito obrigada pelo Júnior, por ter indicado. Façam indicações se vocês verem um filme que é legal, vocês estão estudando, vocês ficaram mexidos ali, façam indicação, que pode ser que entre para votação. Inclusive, agora a gente tem 2 indicações. E se alguém tiver mais uma, talvez possa entrar para a próxima votação dos câmeras de psicanálise, para, se não me engano, fevereiro, acho que agora vai ser a próxima. Vou ver, vou confirmar com o Fabrício, mas ele vai soltar as datas. E aí a gente vai poder ter mais um. Particularmente, eu adoro esse evento, eu já consumia bastante, eu troco bastante com o Sandro Calavalotti, que era quem tocava esse evento antes de mim. E eu adoro, gente. Para mim é muito rico olhar para os filmes desse lugar. Eu gosto de ir num lugar leigo, assim, de tipo, só para entretenimento, como eu estava falando antes. Mas depois eu gosto de assistir de novo os que me tocam, aqueles que mexem comigo, né? Por exemplo, a Baleia, Um Filho, Meu Pai. Esses filmes, assim, a gente olha com outro olhar, com um olhar de teoria, também é muito interessante de reassistir desse outro ponto de vista, sabe? Então eu indico fortemente para quem não viu ainda, tem outros filmes que já estão lá no canal do YouTube. Se vocês quiserem assistir esses filmes e depois assistir a análise, é super legal, ou assistir a análise, que nem o Júnior falou, né? E depois ver o filme. Cara, vale a pena pra caramba, é super legal. E eu acho que faz a gente pensar em muita coisa, sabe? Conversa muito com a gente como sujeito, né, que vive, mas também com a teoria que a gente aprende, com quem tem esse lugarzinho de pesquisar sobre a teoria psicanalítica, sobre estar em informação, sobre estar lendo os textos do Freud, pode dar um contorno diferente para algumas coisas. Então sejam todos muito bem-vindos. Mais um minutinho. Oi, Fer, tudo bem? Você viu que você chegou aí? Tudo bem, gente? Prazer. Para quem não me conhece, eu sou a Carol. Vamos mais uns minutinhos e a galera entrando. E fiquem à vontade, tá? Para trocar com a gente. Eu vou fazer uma exposição agora, uns 40 minutos. Espero não passar de 40 minutos. Às vezes eu passo, vocês me perdoem. Mas depois a gente abre espaço para dar uma trocadinha legal para a gente conversar e fazer uns pontos do que ressoou em vocês, do que ficou em vocês. Vai ser um prazer poder trocar com vocês. Todo mundo pode me sinalizar se vocês me veem e me ouvem bem, porque depois eu vou pôr a apresentação e eu não vou mais enxergar vocês. Então, se vocês puderem, todo mundo vem, me ouvindo bem, ótimo, muito obrigada. Perfeito. Ah, obrigada, gente, que legal. Nossa, tá animado. Eu vi que essa votação não é nem para dizer que foi acirrada, teve outras mais acirradas, mas a Filha Perdida mexeu com muita gente, viu? Porque ganhou fácil, assim, dos outros filmes. Pegou todo mundo no coraçãozinho. Olha, gente, já são 7h35. Vou esperar mais uns 2 minutos e aí a gente começa. Tá bem? Deixa eu só ver aqui. Já vou abrir a minha apresentação. Ah, o Fabrício está me falando aqui que temos o Lemos, que é um aluno presente lá de Angola. Seja muito bem-vindo, Lemos, de tão longe nos assistindo. Olha só que presente. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Olha, gente, tá vendo? Tem gente que já é da EPC, né, que trabalha com a EPC, tem gente que já está na formação, tem gente que está entrando agora, tem gente de fora da escola, olha só toda a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Estão animados para esse filme? Alguém? Quem tá muito animado para esse filme? Faz um joinha aí para mim. O Júnior tá muito animado, né? Ele que indicou. Deixa eu ver. Perfeito, gente. Eu acho que a gente pode começar, até porque eu dou umas pequenas apresentações no início, então eu vou compartilhar com vocês a minha tela.
Vocês estão vendo uma telinha branquinha aí? Dá um... Se puder falar, oi, sim, estamos vendo. Sim. Estou enxergando vocês. Obrigada. Sim. Muito obrigada, pessoal. Então, vamos lá. Nossa entrada, né, de sempre. Luz, Câmera e Psicanálise, evento DPC, fala sobre filmes, sobre contemporaneidade, sobre articulações de conceito. A gente está na 29ª edição. A gente tem alguns filmes no YouTube, algumas aulas estão lá, já estão expostas, a gente pode assistir o filme. O último foi Uma Garota de Muita Sorte, a gente falou de trauma, foi uma temática super legal. Então, para quem não conhece, quer falar de ver alguns, não gosta de que seja assim, dá uma olhada no canal, que tem umas coisas bem legais lá. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Miranda, sou branca, hétero, cis, sou psicanalista, tenho atendimento especializado para adolescentes e para adultos, tenho pós-graduação em psicanálise do século XXI, né, voltado um pouco mais para o contemporâneo, sou pós-graduanda em psicanálise e adolescência, aqui pela EPC, pela Sirius, é uma clínica que eu gosto muito, que eu faço muita questão de estar dentro. Meu foco é em psicanálise contemporânea, cultura e atravessado pelos dilemas sociais. Então, eu vejo a psicanálise como uma coisa muito viva, muito da atualidade, né? A gente vai ter os conceitos tradicionais do Freud, a gente vai ter os teóricos, que são importantes para embasar o pensar na clínica, mas entender que essa clínica é da atualidade, os dilemas são do sujeito atual. Então, eu também sou integrante do NEPA, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa de Psicanálise da Adolescência. Para quem não conhece, eu convido a conhecê-los. Ano que vem a gente vai ter algumas coisas. É um núcleo super legal para quem gosta desse tipo de clínica. E eu coloquei uma frasezinha que me descreve um pouco, né? Eu vejo a psicanálise como uma forma de conexão através da liberdade, da responsabilidade ética e da autonomia do sujeito, transformando a si e ao mundo ao seu redor. Eu sou co-host, né? Eu apresento junto com a Gabi Brown o podcast do Cipapod, que é um podcast do NEPA, né, que a gente fala sobre dilemas da adolescência, da contemporaneidade, desse sujeito. A gente sempre traz um convidado. A primeira temporada é sobre filmes, a gente está na segunda temporada, quem não conhece, está convidado a conhecer. E meu foco é na relação da cultura expandida com a psicanálise. Eu converso muito com o Sandro Cavalotti nisso, a gente tem muitas trocas nesse sentido, que é muito legal. Para quem quiser contato comigo, tem o Instagram, carolmiranda.psicanalista, pode me encontrar lá. Vamos lá, o filme de hoje, A Filha Perdida, muito ganho de lavada, né? Esse daí ficou, não teve nem para os outros filmes, coitados. A gente vai colocar eles outras vezes para ver se eles ganham alguma coisa, mas esse foi sucesso de bilheteria, o pessoal votando muito, então vamos para essa troca. Inicialmente, nossos avisos, né? Então, essa apresentação é toda baseada numa leitura bastante pessoal. Esse é um espaço para troca, para a gente trocar, compartilhar conhecimento, fazer perguntas. Então, participem, façam parte, né? Eu vou fazer essa apresentação, mas no final da apresentação a gente faz essas trocas, tragam suas questões. Lembrem-se sobre cuidados com questões muito pessoais, porque é uma apresentação que vai para o YouTube. Então, lembrem-se disso. Na hora de trazer os apontamentos, eu sei que essas questões nos atravessam na particularidade, mas a gente tem que ter cuidado, é um espaço que tem muitas outras pessoas ouvindo, tem muita gente que está junto nisso, né, e pode ir para um lugar que a gente não sabe, para outras pessoas que chegam, então tomem só esse cuidadinho para participar da aula. Essa ideia, né, do Cinepsicanálise é exatamente porque a gente tem o tripé, que é a análise pessoal, a supervisão para quem está atendendo, e a formação, né, tá no constante aprendizado. A ideia desse evento é literalmente fazer parte desse tripé da teoria, né, desse pé que vai do tripé da teoria. Então, é só para a gente olhar de um lugar diferente, né, a gente conseguir mudar esse conceito, não um lugar só teórico, mas lúdico. Até fiquei pensando, lendo as coisas, pensando como Freud fazia isso, né? O Freud, ele traz muito Shakespeare, né? Ele traz muitos mitos gregos, então ele usa a teoria psicanalítica também de um lugar lúdico com essas histórias, com esses contos, com esses romances. E eu acho que a gente faz um pouco isso, longe de mim, né? Sou como Freud, quem me dera, mas a gente faz um pouco isso de olhar para a teoria que ele nos trouxe e olhar essas peças de arte, né? A gente não faz uma análise selvagem, porque não são pessoas que estão no nosso setting, mas a gente tenta flexibilizar e entender os conceitos através desses personagens tão ricos que as peças de filmes nos trazem, né? Então, essa é a ideia do evento. E para que todos possam participar, eu peço que cada um organize pelo menos uns 3 minutos de participação para a gente ter mais espaço, para mais gente poder participar.
Mas fica à vontade, traz, vamos trocar, que é muito legal, é muito rica essa troca no final. E que sejam todos muito bem-vindos, né? Tanto quem está aqui pela primeira vez, em especial para os alunos da turma 34, porque eu sei que ela já começou, mas tem gente que é nova, que nunca participou, então sejam muito bem-vindos a todos. E para quem está aqui a primeira vez, quem não está no Brasil, para quem está no Brasil, para todo mundo, sejam muito bem-vindos, gente. E como eu gosto de deixar, porque eu sou uma pessoa de raízes, estudar a psicanálise é vivenciar a psicanálise, como o meu querido Sandro Cavalotti sempre diz. Então vamos para lá, né? Eu sempre gosto de trazer uma frase no começo que tem a ver com aquilo que a gente está falando. Uma mãe não é nada além de uma filha que brinca. É uma frase da Helena Ferrante, do próprio livro, que é o que inspira, né, a produção desse filme. E como sempre, vamos começar pela sinopse. A Leda sai de férias na Grécia, ela é uma professora universitária, madura, reservada e solitária. Durante sua estadia, ela se vê obrigada a conviver com uma família grande, bagunçada e barulhenta, que irão frequentar a mesma praia e os arredores da cidade. Na família temos a bela Nina, a jovem mãe da Helena e esposa do Tony, com quem ela tem uma relação conturbada. Em certo momento, a pequena Helena some na praia, deixando todos desesperados, e Leda a encontra e traz a menina de volta para a família. Logo em seguida, a pequena perde a boneca e fica inconsolável. Essas interações e relações com essas pessoas irão atravessar a Leda. Com isso, memórias e afetos sobre sua própria história irão emergir. Então, a Leda é essa pessoa que está de férias, né? Ela vai encontrar. Antes da gente entrar na história, um pouquinho sobre o filme, né? Não necessariamente sobre o filme, mas sobre a história. A Filha Perdida, ele é um filme baseado num livro original em italiano, que é La Figlia Obscura, né? A Filha Obscura ou Escura, em tradução literal, que é da autora Helena Ferrante. A Helena Ferrante é um pseudônimo, né? Como ela tem muitas obras, ela começou a publicar em 91, então ela tem mais de 40 obras, ela sempre traz uma narradora feminina. E ela já fez algumas entrevistas por e-mail e contou que ela é natural de Nápoles, na Itália, filha de costureira, tem 2 irmãs. Então, quase tenho certeza que a Helena Ferrante é uma mulher que escreve, né? Ela não faz questão de saber quem que ela é, né? Ela não faz questão de demonstrar quem que ela é como autora, pessoa, porque para ela não é importante. Para ela o que é importante é o que ela escreve, não quem ela é. Então ela não faz questão de se mostrar. Mas do que se entende, parece que é muito autobiográfico os livros que ela faz, né? No filme, os personagens são todos americanos, mas no livro eles são todos italianos. Então tem uma diferença aí cultural até, né, na troca. O livro é narrado em primeira pessoa, então grande parte das cenas que acontecem no livro acontecem na mente da Leda, né? Tudo que acontece ali. No filme, elas vão virar flashbacks ou diálogos diretos, então a gente não tem como ouvir os pensamentos da Leda, então elas vão vir de outra forma no filme. Isso muda um pouco a experiência, né? Bem diferente da experiência do livro. E aí, nos livros que a Helena Ferrante fez, a gente vai ver histórias de quem foge, de quem fica, dias de abandono, história de uma menina perdida. Então, a gente vai ver que essa temática atravessa muito ela, muitas vezes, de muitos lugares diferentes. E, então, vamos para a nossa história. Essa é a nossa personagem. Ela começa com essa idealização um pouco de bate-pronto com essa família e com essas mães que surgem ali do nada. No meio das férias dela, ela já está relaxando, descansando, curtindo. E ela vai ter que lidar com essa família grande, parece todo mundo de férias junto, barulhento, bagunçado, mas que dá certo. Agora que a gente está perto do Natal, é bem aquele clima natalino, né? Daquelas férias em família, que tem tio, que tem sobrinho, que tem filho, tá todo mundo misturado, uma bagunça. E também com esse pequeno núcleo dentro dessa grande família, que é a Nina, o Tony e a Helena, que aparentemente é uma família ali que, dentro de uma visão realista, vamos dizer assim, né? Não é a família margarina que a gente conhece como ideal, mas é uma família bem próxima, né? Com seus problemas, seus deslizes, mas que tem amor, que tem desejo, que tem cuidado, que tem carinho, que tem um monte de coisas para uma família feliz. E aí ela também vai lidar com o lugar dessa maternidade idealizada. Então, ela vai ter que lidar com a Nina, que cuida da Helena, e com a Calisto, que está grávida de 7 meses de uma menina. Então, ela vai ver ali na Nina uma mãe que tem paciência, que tem cuidado, que levanta, cuida da filha, brinca com a filha, e tá ali sempre junto, com aquela paciência, aquele
aquela tensão, sempre calma, né, naquele ritmo dela, com a criancinha, acompanhando a criancinha. E ela também vai ver a Calista, que é aquela matrona, aquela que bota ordem na família, que tá gravidona, que, né, que tem uma maternidade bem idealizada, né? A Calista, ela coloca muito que ia ser uma mãe que cuida mesmo, que abraça os filhos, que dá tudo pelos filhos. Tem que ter sido mãe ainda, né? Ela tá no processo. E eu coloquei essa frase, took me 8 years, porque ela diz isso, né? Quando ela tá contando, ai, nossa, você está grávida e tal. Ela, pois é, a minha cunhada engravidou assim. E eu took me 8 years. E na psicanálise é muito importante a gente ouvir as coisas, porque as coisas têm duplo sentido, têm ambiguidades. Quando a gente fala essa frase, me levou 8 anos, a gente pode entender do lugar, tipo, eu demorei 8 anos para engravidar, para conseguir engravidar, estou com 42 anos e estou grávida agora. Mas me levou 8 anos, também me tirou esses 8 anos. A maternidade me cobrou 8 anos para estar grávida. Então, esse é um lugar que a gente também pode ouvir essa frase. E aí a gente também vai ver a Nina, que é uma mulher sexy, que é uma mulher sensual, que é uma mulher cuidadosa, que é uma mulher carinhosa, que é uma mulher que tem um marido, que tem uma relação ali aparentemente ardente com aquele marido. Então, tem desejo, tem cuidado, tem carinho, tem jovialidade, né? Tem um monte de coisas que, a princípio, aquilo choca muito a Leda e a coloca num processo de se haver com questões do passado dela que aparentemente estavam muito bem guardadas até então. E aí a gente vai entrar para essa ideia da filha perdida, né? O que é essa filha perdida? Então, inicialmente ela está nesse ambiente meio hostil, que é essa família da qual ela é estranha na família, né? Ela está ali no meio deles, mas ela não faz parte. Então, ela percebe aquela hostilidade, né? Com aquelas pessoas com ela, até rola um atrito no começo. E aí, quando ela vê que ela fica ali apreciando aquela família, naquela dinâmica deles, ela até volta para casa em algum momento e liga para a filha para até resgatar. Eu também tenho uma família, né? Eu também tenho filhas. E ela liga para essa filha para falar das férias, de como tá. E essa filha tá ocupada, tá meio ruim, não pode falar, e aí a ligação acaba rápido. E ela vê que ela não tem essa conexão que ela tanto viu ali, naquela família idealizada da praia, assim, né? E isso é um outro baque que ela lida, né? Ela tem que lidar com isso de novo. E o que acontece com essa filha perdida? A gente vai ver a Lena, que é uma criancinha, ela tá ali na praia, e de repente ela some. Ela some, ninguém viu, ninguém sabe onde tá. E quem acha ela é a Leda. E é a Leda atrás pra mãe. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, ela entra num lugar que ela lembra que ela perdeu a filha Bianca em algum momento. Ela estava com a Marta no colo, e ela perde, quando a Bianca é pequenininha, a Bianca na praia. Isso suscita essas memórias nela. Ela se lembra que isso aconteceu em algum momento. E aí a ambiguidade da filha perdida é esse lugar, porque ela também traz durante o filme esse não cuidado da mãe. A mãe não era uma pessoa cuidadosa. No livro, inclusive, ela vai falar muito mais dessa relação com a mãe, que não era uma relação legal, que não era um bom cuidado, ela não teve uma boa mãe também. Então, a filha perdida, que filha nós estamos falando? O lugar onde eu sou filha ou no lugar do que eu tenho uma filha, né? Então, a Leda, ela vai transitar nesse lugar de eu sou filha e quero um cuidado para mim como filha, ou eu sou mãe e eu quero reestruturar esse cuidado dessa mãe, que talvez eu não tenha sido tão legal, não tão carinhosa como essas que eu olhei por aqui. E tem um outro lugar da filha perdida, que é a Helena, depois que ela é encontrada, ela perde a boneca. E aí ela fica inconsolável. O que a gente vê antes da Helena sumir? A Leda, ela vê a Helena mordendo a cara da boneca. Com muito ódio, com muita raiva ali. E aí ela se lembra de novo, vai de volta para o passado dela, resgatar ali um negócio que está embaixo do tapete, que é ela dando uma boneca dela, de quando ela era criança, para Bianca. Olha, Bianca, essa aqui é minha boneca, gosto muito dela, quero que você fique com ela, cuida dela. E ela dá a boneca para Bianca. E aí, um momento de cuidado, de cansaço da maternidade, de exaustão das duas filhas muito pequenas, ela tá meio brincando, meio dormindo, meio descansando, e a Bianca ali meio não gostando daquela situação, porque era pra minha mãe tá brincando comigo, ela não tá me dando atenção, ela não tá comigo direito do jeito que eu queria. Ela começa a brincar com a mãe como se a mãe fosse uma boneca e não sentisse nada, até que ela machuca a mãe, e a mãe fica com raiva,
grita com ela, aí o bebê acorda e chora, e aí a mãe está revoltada, está brigando, e a Bianca fica com raiva, toda aquela confusão armada. Pra que tudo isso? Porque a Bianca vai pegar a boneca e vai descontar na boneca. A Bianca vai rascar a boneca. E a Leda vai ver, e vai ficar com muita raiva do que a Bianca fez. E é muito boa essa cena desse quadro do meio, porque a Leda, ela fala, você estragou a minha boneca. E a Bianca fala, é minha boneca. Você me deu, né? É minha. Então, fica aquele de quem é essa boneca, né? E a Leda, num ataque de fúria, joga a boneca pela parede e destrói a boneca. Pela janela e destrói a boneca. E aí, com muita... Opa, tem alguém com o microfone aberto? E aí ela joga a boneca pela janela, quebra a boneca. E aí pega a menina, vai ficar de castigo, joga a menina na cama e fecha a porta com raiva, quebra o vidro. E ali uma marca daquela relação acontecendo de um jeito confuso. E aí a boneca sumida da Helena, quem roubou foi a própria Leda. E aí a gente fica se perguntando por que ela fez isso. Muito bem. O que a gente pode trazer aqui? O brinquedo, que é um objeto transacional, né? Ele vai fazer uma encenação da fantasia infantil. Então, a primeira cena em que a Helena tá mordendo a boneca, ela tá vendo os pais brigando. Ela tá vendo os pais lá fazendo outra coisa que não estando com ela, que não amando, que não, né, gastando ali sua libido com ela. Então, ela tá com raiva, eu queria fazer outra coisa, eu queria que eu tivesse fazendo alguma coisa comigo. Então, ela desconta aquela raiva na boneca. Porque é assim que a gente consegue representar algumas coisas quando a gente está na infância. Que foi a mesma coisa que a Bianca fez. Que ela rabiscou a boneca, ela ficou com raiva, que a mãe dela gritou com ela e foi ficar com a irmã e não ficar com ela. Então, eles brincam, mas eles brincam num lugar também de encenar aquilo que está dentro deles. Já que por meio, que eu não posso falar por meio das palavras, que eu não posso elaborar isso de uma forma complexa, racional, mais profunda, porque eu sou uma criança, então esse afeto me atravessa e eu desconto aquilo nos objetos que eu tenho. E aí essa representação de amor e ódio vai acontecer. É para isso que tá, né? Eu vou expressar esse amor, porque ao mesmo tempo em que eu amo, que eu tô cuidando, que eu tô junto, eu também tô com raiva, eu tô brigando, eu tô achando ruim. Essa a maternidade é um lugar complexo, né? E o Freud, ele vai trazer o conceito de fordar, que é a ideia realmente da criança sustentar a frustração do cuidador não estar ali com ele, né? Então, o brinquedo vai, some, aí depois ele volta, eu fico feliz, aí ele some. Então, é o pai que vai embora, a mãe que vai trabalhar, e aí uma hora volta, porque a criança não tem ideia de tempo de relógio. Ela só sabe que o adulto está ali, o cuidador está ali, o amor está ali, e depois ele vai embora, depois ele surge, depois ele vai embora, depois ele surge. Então, eu não sei quanto tempo aquilo passou, mas eu entendo que eu preciso lidar com a frustração daquela pessoa não estar ali naquela hora. Então, essas são as encenações que as meninas fazem com a boneca. E que a Leda vai fazer também. E aí a gente pode hipotetizar sobre uma estágio de regressão, né? Ela rouba a boneca no estágio de regressão infantil, onde eu vou cuidar de algo como não cuidaram de mim, ou um estágio traumático, onde eu não cuidei de forma correta das minhas filhas, eu vou tentar cuidar de uma forma diferente agora. Porque ela pega a boneca, ela limpa a boneca, compra roupa para a boneca, ela tenta cuidar daquela boneca de um outro lugar. E eu tirei um recorte aqui do Inquietante, né, do Freud, da Companhia das Letras, que é um recorte para a gente falar, porque ele fala de boneca, né, nesse texto. Então eu achei muito, muito simbólico, assim, sabe? Uma condição particularmente favorável para a geração de sentimento inquietante, para aquilo que é desconfortável, né, que não é legal, que me incomoda, ocorre quando é despertada uma incerteza intelectual, uma dúvida ali, estou confuso, de que algo seja vivo ou inanimado. Então, fico mais ou menos. E quando vai muito longe, a parecência do inanimado com o vivo. Então, quanto mais parece o inanimado com o vivo, mais eu fico nesse lugar confuso daquilo que me causa. Naturalmente, no caso das bonecas, não estamos longe do mundo infantil. Lembramos-nos que, na idade em que começa a brincar, a criança não distingue claramente entre o objeto vivo e o inanimado, e gosta de tratar sua boneca como um ser vivo. Ele vai falar também ele está falando isso sobre um conto do Homem de Areia, desse texto.
que vai ter a boneca Olímpia ali, que vai ter uma relação com o personagem. Então, eu sugiro que vocês leiam, porque vai trazer esse lugar, né, do inanimado, mas que, de repente, vivo, que me atravessa. Então, eu indico muito, porque eu acho que é um paralelo muito bacana para fazer junto com o filme. Eu não vou me aprofundar, que senão a gente vai entrar só nesse texto. E aí a gente vai para o momento de uma reencenação do trauma, né? Que é quando, por exemplo, ela faz todos esses movimentos de roubar a boneca e aí ela começa a ver os desdobramentos disso na família, né? E aí eu coloquei esse recorte porque elas se encontram na loja quando ela está comprando a roupa para a boneca e ela vê com um certo sorriso, uma certa satisfação, aquela mãe idealizada, até então perfeita, paciente, cansada, irritada. Criança, que a criança não para de chorar, que ela não para de pedir, que ela não para de infernizar, que ela não para. E aí ela tem ali um gostinho meio sádico daquilo, sabe? Tipo, não é que ela não é tão perfeita, então parece que todos nós somos um pouco cansados dessa história de maternidade. Mas, ao mesmo tempo, ela também faz um processo sádico, um processo masoquista, né? Porque aquilo a rememora, né? Relembra de um processo dela, de quando ela estava com a filha, que a filha estava irritando, que ela estava insuportável, que a filha demandava e ela tinha que parar tudo da vida dela para cuidar da filha, porque eu sou a cuidadora dessa filha, eu preciso parar, eu preciso cuidar, eu preciso olhar, e eu preciso abdicar de mim para estar com essa filha, para estar nesse cuidado. E aí eu me lembro o quanto isso é duro, o quanto isso dói. Aí você fala, Carol, tá, mas o que não é prazer na dor? Que prazer que ela está tendo isso? O prazer da punição. Ela se sente culpada. Ela está culpada com a maternidade que ela construiu para essas filhas. E ao se sentir culpada, ela entende que ela merece esse sofrimento. Então, eu tenho um prazer em me punir. Fora isso, a gente vê, né, a repressão da pulsão dos desejos. Então, elas precisam se conter, tanto a Nina quanto a Leda, precisam se conter em prol do cuidado com os filhos. Eu tenho que tirar de mim cortar, né, castrar a minha libido para que eu dê conta daquilo que está me pedindo, daquela responsabilidade que eu tenho que lidar. E aí eu coloquei alguns mecanismos de defesa que a gente pode olhar, né, na Leda durante o filme. Então, por exemplo, a repressão, que é esse lugar onde tudo isso estava por baixo do tapete, não estava visto, ninguém sabia, não sei o que está acontecendo, para mim estava ótimo, e que isso vai surgindo, a gente vai atravessando ela de um jeito que ela não dá conta. A racionalização, o que é a racionalização? É quando ela se afasta dessas filhas e a justificativa dela mas é que eu tinha que trabalhar, é que meu trabalho é muito importante, eu preciso ser uma pessoa que tem estudo, que tem cuidado. Então, essa racionalização, esse motivo que eu crio racionalmente para justificar aquilo que me dói tanto, é uma racionalização, um mecanismo de defesa. O isolamento do afeto. Então, a gente vê que a Leda, ela tem os flashbacks, né? Voltam essas memórias, mas a gente não vê ela sofrer, ela chorar, ela espernear. Então, esse isolamento do afeto está acontecendo. O que é esse isolamento do afeto? Eu tenho essas cenas que estão, nossa, me atravessando, que é um negócio maluco, que eu não controlo, que tá vindo, mas eu não dou uma descarga para elas. Eu não dou um afeto para elas não saem de algum jeito, elas só me atravessam e isso bagunça o que eu estou vivendo, eu faço umas coisas que eu não sei o que eu estou fazendo, fico confusa com o que está acontecendo, eu não olho para isso. Então, esse isolamento do afeto, daquilo que eu vivi, com algum afeto que aquilo me traz, da expressão desse afeto, está desconectado. Ela não consegue ver isso. A formação reativa, porque ela pergunta, né? Ai, coitada da Helena, como é que a Helena tá? Por que ela está sofrendo tanto? Teve febre, né? O que é a formação reativa? Ela pergunta nesse lugar do cuidado, da maternidade, mas a verdade é que ela hostiliza a maternidade. Ela não tem interesse, ela não tem desejo na maternidade nenhum. Então, ela faz essa formação reativa, né? Eu falo uma coisa como se eu me importasse, mas como eu não me importo. Eu não tenho nenhum interesse nisso. E a projeção, porque ela projeta na Nina o que ela viveu. Então, a gente vê essa irritação da Nina ali com a criança, ela lembra dela irritando ali com a Bianca. Ela vê ela perdendo a Helena, ela vê ela perdendo a Bianca. Então, ela projeta na Nina esse lugar de... Ela também não tem desejo, ela também não tem espaço, ela também não vive a parte dela mesma, né? Ela vive só a maternidade, só para aquilo. Então, são coisas da Helena que ela está projetando da Nina. A gente sabe da Nina, a gente sabe o que passa na vida da Nina, na cabeça da Nina, a gente não tem noção. Mas a Helena a coloca nela no mesmo lugar que ela está.
E aí a gente vê a expressão de insatisfação, cansaço e angústia das duas, né? A gente percebe que ambas estavam exauridas em suas respectivas vidas ali da maternidade. E aí a gente vai entrar no lugar do desejo de sexualidade. Então, a gente vai ver que tem uma falta de satisfação de ambas nesses seus relacionamentos, onde eu não tenho nem desejo sozinha, nem desejo com meu parceiro, né, no lugar do ato sexual mesmo, de sentir prazer ali com aquela pessoa ou comigo mesma. A vida tá bem preta e branca, sem graça, cinza, mas elas buscam um prazer fixo. Tanto uma quanto a outra, né, encontram um amante. A Leda vai encontrar o Hard, que é um acadêmico, e a Nina vai encontrar o Will, que é o rapazinho que cuida do bar ali da praia, né? Elas dão. É o jeito que elas conseguem dar para poder viver minimamente um prazer ali sexual e de ato na vida delas. Esse é o caminho que elas encontram. Eu acho que é importante fazer uma ressalva que a gente está aqui olhando para o que o sujeito dá conta. Quando a gente está falando de clínica, principalmente, a gente tá aqui para olhar moralmente, é o jeito certo, é o jeito errado. Não é sobre isso. É o jeito que o sujeito sustenta de dar certo. É o que ele precisa. Qual que é o jeito que ele consegue, a partir da psique dele e da construção emocional que ele tem, que solução que ele dá para o conflito que ele está vivendo. Esse foi o sustentar que elas conseguiram dar para aquilo. E aí a gente vai falar de uma sexualidade expandida. O que é uma sexualidade expandida, né, que o Freud fala? É um lugar onde eu também realizo, né? Eu também tenho prazer para além do ato sexual. Então, a Leda, ela vai encontrar essa andarilha, que vão encontrar ali umas férias que estão passando, e essa andarilha olha para a Leda como muito mais do que uma mãe, alguém que produz. Ela gosta muito de literatura, ela gosta muito de literatura italiana, de fazer traduções, e essa mulher valoriza, né? Ela autoriza a Leda a ser mais do que mãe, né? Ela fala, olha que lindo isso que você faz, olha que profundo isso que você faz, olha o valor que você tem, né? Através disso, isso toca a Leda, porque é a primeira vez que ela está se sentindo valorizada para além da maternidade. Ela é alguém para além da maternidade. Aí vocês vão falar, mas o marido dela falou algumas vezes sobre ela ser boa na tradução, na literatura. Ele falou, mas em nenhum momento as atitudes que ele tinha davam espaço para que isso existisse. Era sempre o dele estava em primeiro lugar e ela tinha que fazer as coisas paralelamente. Então, o quanto realmente ela conseguia se sentir valorizada por esse marido através disso. Então, ela vê nessa moça esse lugar de validação dessa sexualidade, né, esse prazer para além da maternidade. E eu acho que a Nina encontra esse prazer também na Leda. Por quê? Porque ela olha para a Leda uma mulher que é independente, que está ali sem a família, que não está ali cuidando dos filhos, que não está preocupada com o que os outros estão pensando, que está fazendo o que quer, que está apropriada das coisas que está com vontade. Então, a Nina vivendo aquela vida de mãe, de criança pequena, no meio de uma família grande, com um marido que é complicado, ela está sujeitada a muitos tenques. E ela vê na Leda que essa pessoa livre, né, que faz o que quer. Então, e aí é o momento em que ela olha e fala, é difícil mesmo, não é fácil não. Putz, isso aí é pesado pra caramba. Ela se sente livre para sofrer minimamente. Livre para poder sentir a dor e do cansaço de estar no lugar de mãe. E o desejo. Eu gostei muito dessa cena em que a Nina olha para a Leda quase que desejando ser a Leda. Eu achei muito simbólica. Essa outra cena em que a Leda fala, eu odeio falar com as minhas filhas no telefone. E o Hard até fala, não fala isso, né? Tipo, seus filhos, quem fala isso de filho? E ela sorri com as pessoas do site e fala, eu odeio falar com as minhas filhas no telefone. Então é um lugar de prazer de eu poder odiar. É um prazer de eu realmente poder não gostar disso. Tá tudo bem, eu não gosto, simplesmente não gosto. E essa última cena onde a Leda dança, ela tá apropriada ali do desejo dela, da vontade, até a única cena em que ela usa uma roupa que é forte, né, de cor vermelha, que tem impacto, que passa uma certa vibração ali daquilo que está acontecendo, e aí você vê que ela está entregue, vivendo a vida dela do jeito que ela quer, ela está mais apropriada desse desejo. Mas a vida não é só isso. Então, eu acho importante pontuar que, apesar de todo esse conflito, dos flashbacks que a Leda traz, ela tem uma família com muitos momentos legais, com muito cuidado, com muito amor, muita risada, muitas coisas que acontecem paralelamente.
elas conseguem ter alegria, elas conseguem ter cuidado, que tem ambivalência, que tem conflito. Nessa última fileira, por exemplo, é ela indo fazer os primeiros movimentos, né, de voltar para uma profissão mais, assim, né, poder viajar por causa da profissão dela, acadêmica e tal, e ela dá o jeito dela, contrata uma babá que cuida, que faz alguma coisa, e aí o marido não quer daquele jeito, e eles se desentendem, mas ao mesmo tempo estão juntos nisso. E ela tenta simbolizar essa vida vivida com essa boneca que é o robô da Helena. Então, para além de um conflito, para bem além das dores que a maternidade, a relação com as filhas foi conturbada, também tem uma relação de amor, também tem relação de afeto. Esse filme é muito sobre ambivalência, gente, sobre as duas coisas existirem, as coisas acontecerem ao mesmo tempo. E aí a gente passa por um processo de elaboração da Lena, né? Então, ela vai se afastar dessas meninas, ela vai ficar longe, depois ela volta, e ela vai ter que lidar com essas coisas, que é as meninas não quererem falar com ela fica longe, a Bianca tá com dificuldade de abotoar o vestido, e a Leda pergunta, você quer que eu ajude? Ela fala, não quero. Então, assim, esse afastamento da mãe, eu não quero que a minha mãe participe. Eu não quero que a minha mãe faça as coisas por mim. Eu tenho que fazer por mim mesma, eu não preciso de você. E aí ela vai ter que dar um jeito de se reconectar com essas meninas, né? A pequena vai um pouco mais fácil, porque ela é menorzinha, a outra é mais difícil, depois ela se afasta por bastante tempo. Quanto mais difícil foi retomar essa relação com essas meninas, porque aí ainda é um período razoavelmente curto, foi antes dela realmente ir embora, né? Fazer o que a mãe dela, no livro, no filme ela não conta, mas no livro ela conta que a mãe falava muito que ela estava cansada e que a mãe ia embora, que ela não aguentava mais e que ela ia pegar as coisas e ir embora, só que a mãe nunca foi embora. Ela sempre ficou lá. E já a Leda não, uma hora ela vai embora. Ela não fala nada, mas ela vai embora. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque não é um lugar de moralidade, né? A clínica, ela coloca a gente para entender o sujeito, aquele sujeito que dá conta a partir de suas estruturas psíquicas. O que ele dá conta a partir daquilo? É óbvio que a ideia do setting, de estar com alguém, é que a gente construa mais coisas, que a gente dê mais espaço para o desejo daquele existir. O que é o desejo daquele existir? É aquilo que ele dá conta, o que ele quer e o que ele dá conta de pagar, de sustentar, de bancar este desejo. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma monja bastante famosa, chama Monja Coen. Ela é uma monja budista em São Paulo, ela tem um templo lá, e ela conta a história dela. E a história dela é de uma mulher que tinha uma filha pequena e resolveu ser monge. Ela foi seguir esse caminho de ser monja. Só que ela deixou a filha dela com a mãe, com a avó dela. E ela já contou em muitos lugares, o quão difícil foi essa relação dessa filha. Muitos anos ela ficou afastada dessa filha. É certo? É errado? Não sei. Mas esse é o preço de se bancar esse desejo. O desejo dela, o chamado dela, era ser monja. E qual é o preço que ela pagou para ser monja? Ela bancou o preço de ser monja. Não é sobre ser certo ou errado, é sobre quanto a gente está disposto a realmente fazer aquilo que faz sentido. Nós temos diversos exemplos de mulheres que abdicam de suas profissões, né, de sua vida individual, para se dedicar à maternidade. Tá certo? Tá errado? Não sei. Mas é o desejo que eu estou bancando, é aquilo que eu estou me colocando ali. Então, esse é o processo, né? E aí a gente tem que olhar isso para a pessoa que vai estar no setting com a gente. Aquela pessoa que vai vir com a gente vai ter que ouvir desse lugar, da ética do desejo, que o Lacan vai falar. O que você sustenta para esse desejo que você está falando que você tem. E aí a Leda vai começar a perceber que essa maternidade idealizada da Nina não é tão idealizada assim. Ela vai ver que a Nina se enche também. Que a Lena é chata, que enche o saco, que ela tá cansada, que ela não quer levantar, que ela não tá afim de fazer, que o relacionamento dela não é tão bom assim, que ela não tá tão afim desse cara, que o cara é meio complicadão, assim, que a gente pode dizer, será que ele é abusivo? Eu não sei, mas eles têm um relacionamento bastante hostil ali, né? E aí a gente começa a ver uma passagem de afeto. Lembra que eu falei do isolamento e do afeto? Então, a gente começa a ver uma passagem de afeto. A gente vê a agressividade da Lena surgindo. A gente vê ela ficando, enchendo o olho de lágrimas, enchendo de raiva, ficando com vontade de falar umas verdades para as pessoas. Então, isso é o afeto passando.
está passando, você está tendo descarga, essa pulsão, né? Essa carga libidinal, ela está passando. E a gente vê pela tristeza e pela raiva. Quando ela conta para a Nina que o maternar dela foi, eu deixei minhas filhas com 3 anos, eu abandonei elas com 3 anos. Eu fui embora. E a Nina questiona se foi bom, e ela fala que foi maravilhoso, chorando. E a Nina falou, não parece que foi tão bom. Pois é, porque às vezes o desejo cobra um preço muito alto. Foi maravilhoso, mas doeu pra caramba. Ambiguidade, lembra que eu falei que é um traço de ambiguidade esse filme? E aí a Nina se sente confortável para falar com a Leda sobre ela poder ser um pouco mais mulher, poder viver um pouco mais o desejo dela, já que ela identificou que a outra também foi viver o desejo. Ela entende esse lugar de ser contraventora das regras, né, da moral e dos bons costumes, para ser um pouquinho liberta, viver um pouquinho o desejo. Ela vai lá pedir para ficar no apartamento da Leda com o amante Will. E aí, nessa troca, a Nina mostra o quanto ela tá acabada com aquilo. Ela não entende o que está acontecendo com ela, porque teoricamente já tem uma filha linda, um marido que ama do jeito dele, uma família que participa. Eu devia estar feliz. Eu tenho tudo, eu não tenho problema nenhum. Minha vida está tudo certo. Por que eu estou infeliz? O que está acontecendo comigo? Por que eu não estou feliz na minha vida? Eu acho que eu tenho algum problema. E esse lugar de não existência. Onde é que a Nina existe para além daquela maternidade? Para além daquilo que aquele papel que a família quer que ela ocupe. É um lugar angustiante de existir. E aí a Leda conta pra Nina que ela pegou a boneca. E essa cena eu acho muito maravilhosa, de novo, porque a gente tá falando de psicanálise, pra gente olhar a ambiguidade das coisas, o duplo sentido das palavras. A Nina pergunta por que ela pegou a boneca. E ela fala, just for fun. Só por brincadeira, só por diversão. E aí a gente pode olhar num lugar de sádico, de eu quis fazer uma brincadeira para atrapalhar a vidinha margarina de vocês aí, de ver esse negócio pegar fogo um pouco. Ou a gente pode olhar pelo lado do brincar, do voltar a ser criança, do elaborar alguma coisa que não estava certa, elaborar um cuidado que eu queria que tivesse sido diferente com as minhas filhas, elaborar um cuidado que eu queria que fosse diferente para mim. Então, just for fun, que cuidado, que brincadeira é essa que ela queria? Era uma brincadeira da sádica ou uma brincadeira de cuidado, de reestruturar alguma coisa que não estava legal? Ou as duas coisas? E aí a Nina se revolta, fica muito brava, sai brigando e dá uma agulhada na barriga lá na Lena de sair, que foi uma agulha que a Leda deu para ela de presente para pôr no chapéu, né? E antes da gente terminar, eu quero trazer uma outra um outro parênteses, fazer um parênteses aqui, né? Eu escolhi essa foto especialmente porque é o começo do filme e a Leda tá tipo, tá de férias, que delícia, que gostoso, tô livre, leve, solta, vou curtir pra caramba. E no livro a gente entende que as filhas, que já estão com 20 e poucos anos, foram morar com o pai no Canadá, então eram as primeiras férias que ela tava sem os filhos, que ela ia curtir pra caramba e tá uma delícia. E aí eu coloquei isso pra gente falar da representação masculina que ela traz no filme, né? No passado, os homens que ela traz é o marido, que é o Joey, o amante, né, que é o Hart, e o andarilho, que aparece ali em algum momento. Todos os homens, eles são homens livres. Eles são homens que fazem o que querem. Eles não têm nada que ocupe. Eles podem simplesmente ir lá e viver a vida deles do jeito que eles querem, ou porque eles não têm nenhum filho, ou porque eles têm alguém que dê conta, ou porque ninguém está se preocupando se ele vai estar ocupando o espaço que ele tinha que estar ocupando como pai de alguém. Ela vê isso no passado e ela vê isso no presente, porque ela também vê no Lyle, que é o cara que cuida da casa dela, ela vê no Will, que é aquele jovem que está ali fazendo as férias para ganhar uma grana, que ele está estudando, ela vê no Tony, que tem a Nina, que cuida da filha dele. Então ela vê esses homens nesse lugar de eu faço o que eu quero, eu tenho fala, eu posso ocupar esse espaço porque eu não preciso me preocupar, porque tem alguém que faça, alguém vai dar conta. Eu não preciso. Esse é o espaço que o masculino ocupa nessa lógica acontecendo no filme. De novo, é uma visão dela, é esse o lugar que ela vê esses homens, são esses espaços. Todos eles vivem a sexualidade do ato e a sexualidade expandida, o lugar onde eu busco prazer, onde eu tenho prazer nas áreas da minha vida, onde eu estou livre. Alguns com mais, outros com menos culpa, alguns com mais responsabilidade, outros com menos. Mas todos eles estão fazendo o que eles querem, independente da responsabilidade que tem.
E aí, uma coisa que é muito importante nesse filme, eu estudei, dei uma lida, fui pesquisar umas coisas, pensei em outras, e eu trouxe aqui umas metáforas para a gente conversar, porque eu acho que esse filme é cheio de metáfora e é muito legal. Inclusive, se vocês tiverem alguma que eu não comentei, tragam, porque eu acho super legal isso. Do farol, no começo do filme. O farol, ele é uma metáfora maravilhosa para as manifestações inconscientes. O que é essa manifestação? Tô no escuro, tô no escuro, tô no escuro, de repente, pá, flashback. Opa, lembrei do negócio aqui. Tô no escuro, pá. Opa, insight. Então, ele faz esse lugar do escuro e aí vem uma luz de alguma coisa. Você tá no escuro de novo, tem uma luz de alguma coisa. A análise é muito disso. O falar livremente, na associação livre, ela vem desse lugar, né? Para associar, opa, até que eu cheguei num lugar aqui que eu nem imaginava onde ia chegar. E aí isso pode me dar um clarão para alguma coisa. Então, o farol vem nessa metáfora maravilhosa. A cigarra. Qual que é a metáfora da cigarra? A cigarra, ela é uma metáfora muito legal. Eu não tinha me dado conta, mas pesquisando um pouco, eu gostei muito bacana essa ideia que trouxeram, que é o fato dela estar na vida, fazendo o que ela quer, vivendo as férias dela, livre, leve e solta, finalmente, né, quase que numa posição masculina da vida, e tem a cigarra que acorda ela, que incomoda ela, que é nojenta. É para lembrar que a vida tem desconforto. Por mais que a gente esteja no desejo, fazendo aquilo que a gente quer, bancando o nosso desejo, vai ter alguma coisa que atrapalha, vai ter alguma coisa que incomoda, vai ter alguma coisa que não tá legal, que vai incomodar. Faz parte da vida esses incômodos. Então, a cigarra é uma metáfora muito legal para isso. A fruta, as frutas são uma ótima metáfora, né? Porque você consegue ver que ela é bonita de um lado, linda, vistosa, e pelo outro ela tá podre. Então, ou seja, ela pode falar dela, desse lugar que ela era mãe, que eles tinham a família, e que ao mesmo tempo ela estava super infeliz com aquilo, super triste, super não querendo estar ali, ou que ela era uma acadêmica brilhante, mas ao mesmo tempo ela tem uma culpa lascada de ser uma acadêmica, porque ela largou as filhas para um monte de coisa. Ela pode ver na Nina esse lugar da mãe perfeita, ideal, cuidadosa, mas no fundo ela está destruída, não aguenta mais, porque ela está super saturando ela, é muito difícil. A fruta podre ela pode ser muito até para a cidade, né? Então, um lugar lindo, paradisíaco, de férias, né? Mas tem uma família ali complicada, esquisita, que domina a minha cidade, é uma relação meio esquisita do que acontece por ali. Então, a fruta ela tem uma metáfora muito grande dessa ambiguidade, de novo, né? Do lado bonito e do lado feio das coisas. A boneca, acho que é a grande metáfora do filme, né? Que é esse lugar de. E aí, a boneca é o que? É a filha perdida de eu ser a filha? Ou de eu ter perdido a minha filha, de eu recuperar essa filha? Qual que é essa encenação que a Leda faz com a boneca, né? Dessa filha perdida, ou de ser a filha perdida. A Leda e o Cisne, eu fui pesquisar sobre isso, que eu achei muito interessante, falou mais de uma vez no filme, então foi, né, marcante. E a Leda e o Cisne é um conto grego, né, mitológico. A Leda é a esposa do, do rei de Troia, se eu não me engano, e ela tá num lago e ela encontra o cisne. E o cisne é Zeus, nesse formato de cisne. E Zeus seduz Leda e tem filhos com ela. E um dos filhos, inclusive, eles têm dois filhos que nascem de ovos, coisas de mitologias, mas um dos filhos é Helena de Troia. Então, é só uma passagem para vocês entenderem por que eu estou contando essa passagem para vocês de Leda e o Cisne, né? Que ela fala, né, do conto e tudo mais, da poesia que ela faz a tradução, inclusive. Tem até uns quadros sobre isso, tem muitas pinturas sobre Leda e o Cisne, dessa passagem mitológica. Mas por que eu trouxe isso? Porque nesta cena especificamente, vocês verem, ele tem uma correntinha. Ao meu ver, eu estaria que é o Espírito Santo, que é uma ave branca. Então, assim, extremamente simbólico, né? Porque a Leda traz seu marido com o cisne, que é Zeus. Assim como Leda está traindo o Joey com o Hard no filme, né? Então tem esse paralelo aí. A limpeza da boneca, então ela tá ali limpando a boneca, ela tenta tirar a canetinha, né, arrumar e tal, e aí ela começa a apertar e começa a sair aquele líquido sujo, ela tentando limpar. Isso também pode ser uma metáfora para tipo, toda a sujeira, tudo que está expurgando de dentro dela, está saindo de dentro dela, tudo aquilo que estava reprimido, né? Ele estava ali dentro, está saindo de um jeito quase viscoso, nojento, aquilo que
que não é bom de dentro de mim. Então a gente pode fazer esse paralelo dessa sujeira que tem dentro de nós, né? De todos nós. A minhoca eu achei um paralelo incrível. E para mim foi, acho que uma que eu fiquei, nossa, realmente é uma coisa que atravessa. Por quê? Porque a minhoca sai de dentro da boneca. E o que é um parto, né? O que é parir alguém? É sair, né? Uma coisinha, uma criancinha, um bebezinho, todo melequento de dentro da mulher. Sair aquilo ali, aquela criança gosmentinha. Então, fazer esse paralelo é muito louco, assim, né? Na minha visão, eu não imaginava. A casca de laranja, ela fala muito no livro, ela fala no filme também, mas ela tem essa simbologia de ser uma casca que ela corta e ela nunca perde, não quebra, né? O interessante é ela não quebrar a casca ficar inteirinha, porque ela cria um símbolo de que aquilo é o elo entre as filhas. As filhas acham tão incrível aquilo que ela faz, tem aquele momento que elas têm juntas tantas vezes, que elas entendem que é quase um poder mágico da mamãe. A mamãe sabe descascar a cobrinha sem quebrar. E a Leda dá um sentido quase que especial de vínculo com as filhas. É um vínculo inquebrável, é um vínculo que a gente sempre vai ter. Então, é especial por causa disso, né? Eu me conecto com minhas filhas através disso. A gente tem um laço, a gente tem uma conexão. E hoje, uma agulha, que é um lugar quase que a Leda se colocou como lugar de punição. Ela precisava sofrer por aquilo que ela causou. Então a agulha vem como um lugar onde a punição acontece, onde a minha culpa é realmente tem um desfecho, né? Tem ali, eu sofro por aquilo, eu mereço finalmente sofrer. Por isso que eu conto para Nina, porque para ela me punir daquilo, né? Daquilo que eu fiz. E por último, a metáfora na praia. Que, inclusive, esse é a primeira cena do filme, é ela caída na praia. E aí a metáfora eu vou deixar em aberto, né? Perguntar o que vocês acham disso. Porque nós temos o desfecho em que ela morreu ali naquela praia, e aí ela fantasiou, nos últimos minutos de vida, ela fantasia que o sol nasce, que ela acorda e que ela liga para as filhas, que realmente começa a estabelecer esse lugar, essa conexão materna, esse querer ligar, esse querer estar em contato, querer estar em conexão, de querer estar nesse lugar de mãe. Ela fantasia isso ou ela realmente vive isso? Ela morreu ali na praia nesses últimos minutos com essa fantasia? Ou ela realmente acordou no dia seguinte e conseguiu construir isso com as filhas daí em diante? E, por último, eu deixo aqui uma frase que o indizível, o impensável e o irrealizável têm sempre passagem dentro do setting analítico. Que o analisando sempre possa recordar, repetir, elaborar e desejar através do sentido que constrói. Então, que a gente possa, para além do que é certo, do que é errado, da moralidade, do que se esperam de nós, que a gente possa, no setting minimamente, desejar, realizar, falar sobre o que é difícil, sobre as dores, sobre aquilo que não é bonito, daquilo que expurga da gente. Não é um lugar que pode ser olhado de um lugar moral. A gente precisa ter a ética do desejo. E a ética do desejo é mínima no lugar da fala. Aquele que fala aquilo que está dentro dele. Se ele vai realizar, se ele vai pôr em prática, se ele vai virar, são outras coisas. Mas ele tem que poder falar. Ele tem que poder ter espaço para isso. E, por último, alguns recadinhos. Então, as referências que eu usei, principalmente, foram esses livros, né? A gente tem o Anna Freud, que tem os mecanismos de defesa, super legal. Deem uma olhada, mas a gente também tem os livros do Freud, né, de 1917 e 1920. A gente tem o texto Além do Princípio do Prazer, que vai trazer bons insights para a gente. O Inquietante, que é esse lugar onde tem o conto do Homem de Areia, que fala da boneca Olímpia, que eu indico fortemente que vocês leiam. O de 1930 a 36, que vai ter o Mal-Estar na Civilização, que ele é basilar, até para a gente até poder ler o da Varia Conelli, que é o Mal-Estar na Maternidade, e tem sobre a sexualidade feminina, né, que ela vai falar sobre esse lugar da inveja do pênis, que ele vai reestruturar essa ideia que ele deu sobre a sexualidade, acho que no 3 ensaios, ele vai revisitar isso mais para frente, agora sobre a sexualidade feminina, em 1930.
O próprio livro da Helena Ferrante, para quem não leu, indico fortemente, inclusive tem pessoas que são fanáticas pela Helena Ferrante, é muito bonito, inclusive eu acho que ela é uma entendedora profunda de psicanálise, porque a gente vê a integração de muitos conceitos psicanalíticos nos personagens, nos desenvolvimentos das tramas que ela põe nos enredos dos livros dela, então, para quem se interessa aí por esse tipo de leitura, eu indico. E tem uma história na maternidade da Varia Colelli, que ela vai falar exatamente sobre esse lugar, da maternidade não ser um lugar bucólico, lindo. As pessoas falam muito aquela frase, padecer no paraíso. Será? A gente tem que se colocar a gente tem que se questionar sobre esse lugar, né? O quanto essa maternidade também não é um processo cultural, não é um processo de manutenção de certas dinâmicas sociais. Então, ela traz esse lugar da maternidade, do mal-estar na maternidade, tanto para como as mulheres no pós-parto, como é viver a maternidade, quanto os parceiros, para as parceiras de quem está passando por isso, para as crianças que têm essa mãe no porpério. Então, é um livro muito legal. Eu sugiro fortemente que vocês leiam, se vocês gostam da temática. E alguns lembretinhos eu, como disse, faço parte do Cipapod, que é o podcast do NEPA. A gente tem alguns episódios já lançados em várias plataformas de áudio. Essa primeira temporada é sobre filmes. A gente fala também sobre filmes e aí traz um convidado sempre para conversar com a gente, debater com a gente aquela temática. A gente já está na segunda temporada, que é sobre algumas temáticas da contemporaneidade, daquilo que atravessa mesmo o adolescente. E a gente traz pessoas para falar sobre isso. E outros lembretinhos. Eu indico o canal no YouTube do Sandro Cavalotti, porque ele tem essa pegada da cultura, da contemporaneidade, dos filmes. Lá ele trabalha muito isso, então é um canal que eu gosto, que eu assisto, que eu consumo, que eu indico. A pós-graduação, né, a gente tem um espaço de pós-graduação para além da formação no EPC, de outros cursos. Então, se vocês quiserem olhar tanto de adolescente quanto de contemporaneidade que está tendo, é bem legal, é um espaço bacana para vocês darem continuidade aos estudos. E tem o NEPA, né, que é o Núcleo de Pesquisa em Psicanálise e Adolescência, que eu faço parte, para quem gosta da temática de adolescentes, que é às vezes também o infamiliar ali, o desconfortável e inquietante para muita gente. Eu indico que o grupo é um lugar muito legal, de muitas trocas muito ricas lá. E os últimos lembretes são que vai ter aula magna do André Marroig, nesse sábado, às 9 da manhã, que vai começar a divulgar a pós-graduação de Psicanálise, Multiplicidade e Clínica Contemporânea. Então, se vocês têm interesse nesse tema, vai ter essa aula, não percam, super bacana. Conversa lá, procura lá. E também vai ter o evento de lançamento do NEPEC, que é o Núcleo de Estudos em Psicanálise, Praxis Clínica e Contemporaneidade, que tem como coordenação a Valéria e a Karina. Então, vai ter um evento de lançamento no dia 18/12, para quem também tem interesse em dar continuidade nos estudos, são núcleos muito legais de fazer parte. Eu gosto de psicanálise da adolescência, né, que não preciso nem dizer. Mora no meu coraçãozinho, a segunda turma vai começar agora em janeiro, dia 8/1, meu aniversário, então quem curtir a temática, dá uma olhada, porque vai ser super rico. Então, bora pra gente trocar, eu quero ouvir vocês depois que eu falei, né? Deixa eu finalizar a minha apresentação aqui. Cadê vocês? Aqui. Vamos parar a apresentação. Prontinho, estou de volta. Vamos ver quem tá na lista. Aqui umas mãozinha falando aqui. O Júnior, quem tá? Cadê o povo? Oxi, tem ninguém aqui pra mim? Ah, você mesmo, Júnior. Cadê você? Oi, Carol. Oi, Júnior. Agora eu quero te ouvir. Você pediu tanto pra esse filme, falei, e agora Então, eu assisti o filme umas 4 vezes, mas primeiro quero te dar parabéns, porque mais uma vez parece que a gente até ficou em sintonia, porque as coisas que eu já tinha pensado antes, você acabou colocando nos slides. Então vamos lá, mais uma vez parabéns e obrigado pelo espaço, tá? Assim, quando eu assisto A Filha Perdida, é Além do Princípio do Prazer de 1920. Só que também, para mim, tem a questão da introdução do narcisismo de 1914. Por quê? Eu vou começar a te falar umas pontuações que eu fiz, porque você traz muita pontuação que eu também pensei, então eu acho importante. Sobre o Fordar, dá para ver que a Leda ela tem mais prazer em soltar do que manter. E isso é de além do princípio do prazer. Então, a Leda também ela se põe, quando ela está na praia na Grécia, muito no estado inorgânico, em pulsões de morte dela mesma, né? E como eu tinha te falado, que eu vejo muito sobre a introdução do narcisismo, há uma ferida narcísica
da Leda em relação dos cuidadores, né? E isso aparece bastante na mãe, nos flashbacks que ela tem também. Eu também percebi, agora, levando um pouco para o lado de Lacan, que não ocorreu uma castração plena da Leda quando ela era criança. Aí, aquele momento que ela foge lá, quando ela está adulta, que ela vai morar com o amante, ela deixa as filhas, de uma hora para outra, como uma forma de não castração plena também. Foi isso que eu percebi. Aí uma pontuação que você falou da boneca, que tem uma metáfora, eu vejo que tem uma simbolização da boneca perdida da Leda, que ela joga lá pela janela, e a boneca se espatifa, ela, ela tem uma simbolização na boneca nova, lá da menininha, né? Então o que eu vejo é uma libido investida de afeto para a boneca nova. Há uma manifestação na boneca de uma forma indizível para simbolizar do que foi recalcado pelas forças recalcantes de anteriormente, quando ela derrubou a boneca lá. Aí, só para tentar dar uma corrida aqui para deixar outras pessoas falarem, eu vejo que quando ela vai para a praia e tem os flashbacks dela também, há uma compulsão à repetição das situações traumáticas dela. Daí lembra aquele caminho do trauma fantasioso do Freud, sobre as histéricas, que as histéricas sofrem de reminiscência, e depois ele reformula em Além do Princípio do Prazer, né? Ele dizia antes que o trauma era algo fantasioso, mas não. Quando ele vê os veteranos de guerra voltando e sofrendo por aquilo sem querer, então isso também é muito caracterizado como Além do Princípio do Prazer. Aí eu também vejo muito em inibição, sintoma e angústia, que a Leda, ela sempre está no campo do sintoma, e não é igual o pequeno Hans, né, na inibição, porque o pequeno Hans, ele tinha medo de cavalo, ele não saía de casa para não confrontar. Só que no caso da Leda, ela está sempre no campo do sintoma, e isso sempre traz angústia para ela. Mesmo que seja indizível, ela sofre de angústia. E isso reflete muito na questão do desejo do outro. Para finalizar aqui, trazendo Lacan, o desejo ele se sustenta na ausência, né, da Nina em relação à Leda, e a Leda em relação à Nina, tanto no início do filme quanto no final. Então, o que eu vejo é a falta da falta em Lacan. Porque no começo, a Leda vê na Nina coisas que ela não tem. Então, ela deseja. Tem um vácuo, tem um furo ali, né? E em relação da Nina, em relação à Leda, lá no final, ela também mostra que depois ela tem um desejo. Há um furo ali também. Há uma ausência, que é desejante também. As duas querem gozar de forma diferente. Então é isso. Não quero ocupar muito espaço aí, mas essas são as pontuações gritantes para mim. Ai, Júnior, eu concordo, acho que tem muita. É o que você falou, tem tanto conteúdo, porque, como eu falei, a Helena Cifrandi, você percebe que ela tem uma apropriação de conteúdo Ela psicanalítico. sublima lá também, né? Nos escritos dela, é uma forma dela sublimar o que talvez, o indizível dela, o que ela não pôde falar de fato, ela sublimou para as Perfeito. escritas, né? Tanto que a gente vê uma temática da que se repete nos. Uma compulsão à repetição super. Exatamente. Então, a gente percebe isso e a gente vai ver vários conteúdos, né? Então, eu concordo, acho que tem muito de mal-estar, acho que tem sintoma, né, melancolia e angústia, acho que tem a ferida narcísica, porque além desse lugar da ferida de como eu não fui cuidada das filhas, né, porque ter um filho é extremamente narcísico. Então, qual é essa minha relação com aquele pedaço de mim, do qual eu não estou cuidando, do qual eu não estou olhando? Como é repetir aquilo que fizeram comigo? Então, eu concordo super, eu acho que ela tá também numa elaboração, né, com a boneca nova, ela tenta, de algum lugar, reestruturar aquilo tudo que aconteceu, a boneca que foi jogada pela parede, pela janela, das filhas, como ela tratou, da filha que ela foi tratada. Essa boneca, ela ocupa muito espaço simbólico, e ela ainda ocupa um lugar onde eu posso atingir o outro que tem esse idealismo, que sustenta esse lugar que eu não tenho aquilo, como você mesmo disse, que não tem aquilo que eu gostaria de ter. Eu posso suprir ele de uma forma indireta, né? Então a boneca ocupa um simbolismo enorme, né, no filme. Agradeço as pontuações, acho que faz muito sentido. E eu espero que você tenha gostado, porque foi uma indicação Amém. sua. Eu vou mandar para as minhas vou esperar aparecer no YouTube e mandar para as minhas amigas. Ah, que bom. Muito obrigada, Júnior. Foi ótimo. De nada. Boa noite. Boa noite. Quem que tá agora na filinha? Deixa eu ver aqui, gente. A Patrícia. Cadê a Patrícia? Aqui, boa noite para todo mundo. Patrícia, boa noite, bem-vinda. Como é que foi pra você? Eu vou ser bem rapidinha, porque hoje eu não consigo ficar até o final da aula, então eu vou falar e vou sair correndo.
Uma coisa que eu queria, não é o que eu queria comentar, mas eu lembrei disso agora, eu percebo que ela foi para a Grécia naquele momento de relaxar, de se encontrar, de estar com ela mesma. Quando você programa uma viagem sozinho, ou você está buscando conhecer novas pessoas, ou você está ali para se encontrar. E isso, pelo menos, pela minha visão. E aí eu percebo que ela está aberta, mas não sei se eu talvez tenha entendido dessa forma, de repente o atravessamento aí foi maior do que eu penso, mas eu percebo que ela tinha mais predisposição a se relacionar de formas variadas com as pessoas mais jovens. Ela convidou o rapaz para jantar, ela olhou muito assim com muita atenção para Nina, mas ao mesmo tempo ela teve meio que uma rejeição ao zelador lá do apartamento e também da mãe, aí da mãe da Nina, ou sogra, acho que era. Eu fiquei confusa com isso, juro para você, eu não lembro. Cunhada. Cunhada, é. Mas eu tive essa impressão que ela não tem essa questão muito com. Pode ser coisa da minha cabeça. De qualquer forma, não era isso que eu queria comentar. O que eu queria comentar de fato é o seguinte: ao final do filme, a questão do alfinete, né? Aquele alfinete que ela deu de presente para solucionar um incômodo da Nina, e esse presente ele se voltou contra ela no momento que a Nina agride ela, enfiando o alfinete na barriga dela. Só que aí você falou uma coisa, ela buscava essa punição, né, pelo que ela tinha feito, porque culpa é uma coisa que dá para perceber que ela carrega bastante. Mas eu vi ali, talvez, um momento de redenção. Tipo, eu já revisitei tudo que eu tinha para revisitar. Porque ela está indo embora mais cedo. Ela fala, inclusive, para a Nina: olha, o apartamento está pago até o final do mês. Ou seja, para mim já deu, já estou satisfeita com o que aconteceu, já posso ir embora. Então, eu acho que, assim, aquelas férias, eu acho que aí entra no que eu falei. Talvez fosse um momento para ela se encontrar, para ela revisitar tudo isso, mesmo não estando preparada, um movimento inconsciente, sabe? Aí eu vou lá, mas eu vou ver o que eu vou sentir, eu vou ver o que eu vou viver, o que eu vou encontrar. E foi exatamente o que ela encontrou, né? Aquele caos daquela família no início eu achei maravilhoso ela se recusar a sair do lugar. Aquilo veio de encontro, tinha aquela coisa do. Eu não sou feminista, mas eu tenho aquele toque, assim, aquela coisa impossível negar, né? Ah, que delícia! Aí é o empoderamento feminino. Não vou sair. E ponto. Isso é um posicionamento muito legal, mas o que me chamou muito mesmo a atenção foi essa questão do final. Ela já estava pronta para ir embora. A redenção dela foi confessar o aspas, crime que ela cometeu, ser punida, porque ela já estava pronta para ir embora. Isso me chamou muito a atenção. Eu até marquei aqui que você falou do alfinete que ela comprou para resolver o incômodo da Nina. E que interessante, ela foi o incômodo da Nina. E a Nina usou o alfinete para resolver o incômodo dela, vamos dizer assim. Exatamente isso. Ele funcionou de novo ambiguamente, né, nesse lugar da metáfora para duas coisas, né, para dois desconfortos que a Nina teve. E sobre as relações dos mais jovens, eu não sei, eu tenho para mim que no filme é diferente do livro, né? Aquela relação que ela janta com o Will no restaurante. Como eu disse no começo, tem no livro a gente entende que muita coisa se passa no pensamento da Leda. No filme isso não é possível, então eles ou fazem flashbacks ou diálogos diretos. Aquele diálogo que ela conta falando das filhas, que uma tem peito grande, outra tem peito pequeno, que é isso, que é aquilo, no livro é uma reflexão que ela tem sobre qual filha será que o Will ia se apaixonar. Se ele fosse escolher uma das minhas duas filhas, que filha será que ele gostaria, né? Nessa ideia assim da lógica da conversa que acontece no filme. Mas eu acho que os personagens mais jovens eles vêm para suscitar esse lugar da juventude dela, daquilo que ficou lá atrás, entendeu? Eu acho que ela, na minha visão, ela se conecta nesse lugar, porque eu concordo, ela foi fazer uma viagem para relaxar, para curtir, para se conectar com ela, para ter o momento dela, que ela não imaginava que ia acontecer, que ela não imaginava aonde ela ia se meter.
e se meteu num lugar onde rememora momentos da juventude dela. E eu acho que é por isso que ela se conecta com personagens mais próprios. Mas aí é só uma hipótese, né? Também não dá para fechar redondinho. Acho que as pontuações foram muito válidas, Tati. Acho que ela tem esse lugar, né? Essa culpa que. Eu não sei se eu concordo com o fato de ela ter essa redenção, né? Eu acho que tem os livros da Helena, ela tem outros personagens que tem ela tem um desfecho maior, né? Para mim, a Leda ainda ficou num aberto, né? Será que eu realmente. Porque ela sai numa amargura, né? Ela chuta as malas, ela vai embora, ela tá meio. Tô meio assim, dentro do carro, vai para aquela praia. Eu não vejo um final, porque é isso, eu fiquei na dúvida, será que ela tá viva? Será que ela tá morta? Sei. Isso aí é um outro detalhe, olha só. Aí ela cai na praia, ali na beira d'água. Outra metáfora. Amanhece o dia, é um novo dia, é um recomeço. Então, eu não acho que ela morreu. Eu acho que, por isso que isso sustentou a minha ideia da redenção. Porque ali, tanto que ela levanta e ela vai ligar para a filha, ou seja, como se ela tivesse se limpado. E Expurgado tudo, né? exatamente. Foi dessa forma que eu enxerguei. Eu tenho que admitir que eu gosto mais desse final também. É mais bonitinho, né? Mais agradável. Mas obrigada, Paty, pela colaboração. Eu que te agradeço. Boa noite para todo mundo. Desculpem, mas eu preciso ir. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Simone, tá por aí? Sim. Oi, Simone. E aí, como é que foi para você esse filme todo? Então, ó, eu vou falar até de uma forma mais leiga as coisas que eu senti, não vou fazer interpretações assim, tá? Eu achei interessante o fato das duas filhas, uma ser completamente diferente da outra, e ela fala isso, né? Ela fala Marta, né? Que a Marta era quietinha, então, no meu entendimento, a Marta era como se fosse uma mãe para ela, né? Se preocupava com ela, até se ela comia, se ela tomava medicamento, se ela ficava doente. E a Bianca era como o pai, e ela coloca, né? Como se o mal dela pudesse mudar, né? Ela coloca, né? Pudesse me mudar, né? Como se o mal dela, porque ela e o pai. A Bianca, para mim, tá? É como se fosse a Leda. Porque a Leda, para mim, nesse filme, ela não se poupou de viver os seus prazeres. Eu não entendi, sabe? Eu entendi que mesmo com dor, ela quis viver tudo aquilo que ela quis. Ela arrumou um jeito de viajar, ela arrumou um jeito de ficar com o professor. Na viagem, ela não ficou tímida em chamar o rapaz para jantar com ela. Então, assim, ela é uma pessoa que, na medida dela, ela consegue viver todo o seu prazer. E a Bianca, ela tem isso. Ela quer viver o prazer dela. E ela é bem narcísica, assim. Ela chama a atenção da mãe dela de uma forma obsessiva até, né? Que dá até raiva. Chega uma hora lá que deu vontade de eu sacudir a menina. Então, assim, mas é a Leda, para mim, né? E a Marta ficou numa posição de ser a quietinha, talvez até para tentar cavar dentro ali o amor da mãe, porque a mãe ficou só com a Bianca. Ela ficava só com a Bianca, né? Então, isso foi um ponto que me chamou a atenção. O ato falho, eu vou falar meio desconectado, tá? O ato falho, quando ela confunde o carro dela com o do rapaz, ela já tinha pego a boneca. E aí como se, deu uma impressão ali que ela queria ser punida, tipo o superego dela, assim. E aí ela viu que não era, né? Que o carro era do rapaz mesmo. Então, assim, sabe, tipo assim, a culpa, né? Bater no dedinho ali, eu achei interessante. Isso que você tinha falado também, que foi maravilhoso, né? Ficar sem as filhas, mas chorando. Então, assim, a todo momento que ela mostra um prazer em alguma coisa que ela tem,
o superego dela vai lá e bate nela, né? Assim, como se ela realmente tem a culpa de ter aquele desejo, né? Ela ficou pé da vida no cinema quando os rapazes pararam de importunar naquele momento que estava lá no cinema. Não porque ela gritou, e sim porque um outro senhor, né, que foi daquela família, pediu para eles pararem, então ela ficou muito chateada. Então eu entendo ali que ela não se sentiu respeitada enquanto mulher, né, que toda a carreira dela é assim, a vida dela é assim, meio que ela tem que gritar, né, para poder se colocar. Aquela mulher grávida, a Calisto, que ela idealiza uma maternidade que ela não sabe como vai ser, e aí ela julga, né, ela julgou, né, a Leda, e faz a Nina ser aquilo que ela gostaria de ser. Então, assim, a Nina ali, para mim, ela é a bonequinha ventríloco deles. Eles tentam fazer com que ela seja isso, né? Porque ela não tem uma vida legal. Ela deve ter ali, deu todo a entender que ela tem um relacionamento meio abusivo com o cara ali. A menina, naquele momento da boneca, eu não percebi como ela descarregando na boneca a falta de atenção dos pais. Eu percebi que ela refletiu na boneca a relação dos pais. Porque eu acho que... Porque foi bem no momento que eles estavam brigando ali, e eu acho que ela devia ver isso muito, sabe? Então, na minha cabeça ali, eu acho que ela... de alguma forma, ela refletiu na boneca aquilo que é a vida dela ali, o cotidiano dela, de relações, né? Eu senti que a boneca foi roubada, não só, assim, foi por uma questão, né, nostálgica da Leda, mas eu acho que foi por raiva, porque desde o momento que aquela família chegou ali, a Leda odiou, porque acabou com aquilo que ela idealizou de umas férias. E ela vê uma família que se diz uma família perfeita, então, tipo assim, vocês não são perfeitos, né? Então, assim, a impressão que eu tive é tipo assim, a boneca vai desestruturar tudo isso. Vocês não são perfeitos. A Nina, eu acho que ela sentiu até um prazer de ver que a Nina traía também o marido, né? Porque ela, né? Sei lá. E porque aquela família não é perfeita. Aquela mulher grávida, para ela odiou aquela mulher, porque aquela mulher é julgadora, né? Ela julga a todo momento. Então, acho que foi para desestruturar. E, por fim, eu acho assim, que a Leda, ela sempre foi uma mulher muito com sex appeal, sabe? Assim, a impressão que dá, porque ela, até no prazer dela, quando ela está lá no computador se masturbando, ela não deixou de querer ter prazer e não deixou de tentar se satisfazer com esse prazer. Aquela cena com a mulher na mesa, eu achei uma cena super bonita, mas foi uma cena bem forte, sabe? Assim, de quase um amor ali, sabe? Entre as duas. Eu achei uma identificação muito grande. Então, assim, a Leda, para mim, nesse filme, ela sempre quis mostrar uma sensualidade. Então, mesmo quando ela foi jantar com o menino, quando o Lyons corteja ela, quando ela consegue a atenção do professor, é uma sensualidade que ela coloca ali. E eu acho que ela se sente bem de ter aquela sexualidade à mostra. Só que, ao mesmo tempo, tem a culpa ali toda hora batendo, né, nela, e aí fica essa coisa contraditória. Pronto, falei demais. Simone, eu pontuei várias coisas que você trouxe aqui. Eu acho que é isso. A gente não está aqui para falar o psicanalês, né? A gente pode falar da forma que a gente achar melhor e que mais se expressa bem o que a gente está pensando. Eu acho que realmente
a Calisto, ouvindo você, me veio uma percepção assim da Calisto ser a personificação da voz do superego da Leda, sabe? Então, aquilo que dentro da minha cabeça eu me puno, porque eu quero viver o meu desejo, eu quero viver a minha sexualidade, essa sexualidade pungente, né, aflorada que ela tem, ela sempre teve, ao mesmo tempo eu tenho aquele superego, que é aquilo que eu estruturo para me manter em sociedade. E aí a gente vai entrar num lugar que você falou assim, a Nina está subjugada, aquela família, não tem, né? A gente percebe que ela é uma bonequinha ali naquela dinâmica familiar, e aí a gente abre para uma discussão extremamente contemporânea, que é o que é ser mulher, o que é maternar. Toda mãe ama seu filho? É assim? É puro amor? Toda mulher nasceu para ser mãe? Então, a gente vai entrar nesse lugar dessa discussão do que é ser mulher, né? Que espaço a gente pode ocupar na sociedade para além da maternidade? É um papo complicado, delicado, mas porque se eu tenho que gritar para que possam me ouvir no cinema e não me escutam, e quando um homem fala, as pessoas abaixam, o quanto é complicado ocupar esse espaço, se fazer valer dos meus trabalhos acadêmicos, tanto quanto de outros colegas. Então, o quanto ela precisou se esforçar para fazer parte desse lugar, para fazer a marca dela, para também desejar e ter prazer naquilo, e obter coisas com aquilo, porque a gente põe isso em movimento, a gente quer coisas da vida. Então, eu acho que faz muito sentido essas pontuações que você fez. Eu fiquei pensando sobre a boneca, eu acho que pode ser uma reencenação, né, daquela vida conflituosa, amorosa dos pais que eu vivo com a criança. A criança, ela faz isso com os brinquedos, né? Ela vai no médico, ela brinca de médico, ela vai na escola, ela brinca de professorinha, ela vê os pais, ela brinca de papai e mamãe. Então, ela faz, né? Ela desenvolve isso com os brinquedos que ela tem. Eu não sei se a Leda. Eu não sei nem se a gente pode dizer por que a Leda pegou a boneca. Na minha visão, eu fico pensando se ela tinha um motivo, acho que ela simplesmente pegou. Eu não sei nem dizer se ela tinha. Porque ela não teria como saber que aquela boneca ia reverberar aquilo naquela família. Não tem como saber isso previamente, vamos dizer assim. Mas eu acho que foi tantos despertares de coisas que estavam tão adormecidas dentro dela que fez com que a boneca se tornasse um objeto de fixação, sabe? Que eu pego e aí eu vou simbolizar um monte daquilo ali, porque tem muitas coisas desse lugar de filha, e a boneca é esse lugar de onde a gente elabora quando na infância, né? E aí ela talvez tenha tido essa regressão nesse lugar infantil, nesse lugar de mãe, nesse lugar da juventude. Não sei, são hipóteses, mas eu concordo com muitas coisas, assim, acho que faz bastante sentido as pontuações que você trouxe. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Não. E o Júlio, cadê o Júlio? Aqui, obrigado. São tantas coisas legais que já foram trazidas, e eu assisti o filme também 2 vezes, tinha visto ele um tempo atrás, e voltei a ver agora para a nossa discussão aqui, e foi muito bom ver de novo, e seria muito legal ver agora após a discussão, né? Então, eu agradeço muito, Carol, pela excelente abordagem e feita, e também dos colegas e das colegas. E, para mim, ficou, acho, muito marcada essa palavra da ambiguidade, né? A ambivalência o tempo todo, e o quanto o filme tem essa perspectiva de gênero muito forte, né? De desmontar esse lugar da maternidade como um lugar idealizado, romântico, lindo, maravilhoso, né? E o quanto essa personagem ali, ela luta realmente para ser mulher, para ser uma pessoa, para ser uma acadêmica, para ser alguém, né, além daquelas filhas, né? Tanto que ela ia embora lá por 3 anos como uma liberdade, né? É muito, muito forte. E aí chama a atenção que ela vai justamente para a praia, né, para o mar, para viver quase assim um momento de religar, talvez, ou se reconectar consigo, e encontra essa família que acaba justamente jogando ela em toda essa história que ela viveu e que está recalcada de alguma forma, né? Não teve o espaço suficiente para
para ser elaborado, e me parece que durante o filme ela vai elaborando isso com todas essas metáforas que vão sendo apresentadas, né? Então, o mar pode ser o inconsciente, mas o mar também é um lugar misterioso, é um lugar de força, é um lugar de vida, mas também de morte, né? E justamente ela vai para o mar, né? Para a praia, e a cena começa com ela caindo na beira do mar e termina com ela caindo e acordando na beira da praia, né? Eu acho que é muito... Aí já está uma grande metáfora, né? Do mar. Deixa eu conectar aqui a minha luz. Também observei o farol, me chamou muita atenção o farol, meio que assusta ela, né? Ela se esconde, um dia bate na porta de noite, aí ela se assusta com o farol. E é interessante que ela não dorme lá nessa cama que tem o farol, né? Ela vai dormir algumas vezes no sofá, parece ela dormindo, que está longe do farol. Lá na cama tem a cigarra, né? Ali na cama, no sofá, ela se aconchega com a boneca. Me chama a atenção também a cor da casa, né? Essa casa que ela fica é uma casa clean, toda branquinha, tudo arrumadinho, tudo no lugar. Um pouco parecido com a roupa dela também, que grande parte do tempo ela está de branco, em um determinado momento ela se veste colorido, com vermelho, eu acho que também, né? Mas a cena inicial, a cena final é esse branco, parece o próprio apartamento, né? E nesse apartamento tão clean que tem as flores, as frutas apodrecidas, né? Então, que me parece, assim, representa muito ela, né? A própria situação dela, da vida dela, justamente do recalque não trabalhado. Ela tem um sorriso, mas isso é da própria atriz também, um sorriso lindo, um sorriso aberto, mas ele sempre me chama atenção na atriz mesmo, né? Que é um sorriso um pouco triste, né? E eu acho que a atriz, então, nesse lugar, esse sorriso triste parece que traz muito à tona essa situação. Eu fiquei pensando também na laranja, a laranja como a vida, né? Ela descasca a laranja. Primeiro ela descasca para as meninas, com esse esforço todo de não romper a casca, mas com a faca, né? Ela faz com a faca e no final ela abre com a própria mão, né? Então, na minha leitura foi assim: agora eu vou abrir essa laranja da vida, né? Com os meus dedos aqui, né? Eu comigo mesmo. Os ferimentos também chamam muita atenção. Ela é ferida nas costas num primeiro momento, então o Júnior falou antes de uma ferida narcísica, né? Eu acho que poderia ser muito representativa. Ela é ferida no dia que ela achou a menina, ela é ferida, né? Parece que cai da árvore, mas a gente não sabe se alguém jogou isso nela, mas em todos os casos é um ferimento. A Nina vai cuidar dessa ferida depois. E a Nina fere ela na frente depois, né, com a agulha. Então, eu fiquei também pensando nisso, ferida nas costas, depois ferida na barriga, né, justamente nessa barriga de mãe, né, que gerou as meninas e tudo mais. E para terminar aqui também, são muitas coisas para pensar, né, é uma riqueza muito grande no filme. Mas eu fiquei também pensando quem é a filha perdida, né? Me perguntei muitas vezes quem é a filha perdida. É ela mesma, a Leda, a filha perdida, porque num determinado momento, quando o marido diz: eu vou mandar as meninas para casa da tua mãe, ela diz: não, pelo amor de Deus, eu saí de lá, né? Eu fugi daquela casa, daquela mãe. Então tem toda uma questão dela com a mãe, e a filha perdida poderia ser ela, poderia ser a filha que ela perde, poderia ser a menina que se perde, poderia ser a boneca que representa todas essas perdas, né? Todo esse estar perdido. Então, andei por aí, assim, junto aí com as reflexões que também a gente já construiu aqui, mas é fascinante, né? Muito bacana e um filme assim não tem
não para, né? A gente não consegue parar de tirar dele elementos para pensar a própria vida. Então, muito legal. Para refletir, né? Para refletir isso aí. Ele é muito profundo. Eu acho que você trouxe algumas coisas que realmente eu tinha pensado, não trouxe, que é isso, né? A gente vai ter que deixar umas coisas cair, não cabe tudo. Mas essa questão de dormir no sofá, eu achei muito interessante que ela dormia muito, né? Eu fico pensando o quão cansada ela estava, o quanto resistente ela estava até para deitar naquela cama onde passava o clarão do farol, né? Então, quanto resistente eu estou também para olhar para essas feridas, para ver esse sinal do inconsciente, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, se dormir no sofá e não na cama, talvez tenha a ver, né, com essa lógica. Eu gostei muito da metáfora de dormir no sofá também. A da laranja, eu achei legal que você falou sobre ela. Eu não tinha me dado conta, né, dessa faca, e aí ela faz com as próprias mãos, né? Agora eu vou criar esse laço que não se rompe, essa casquinha que não se rompe, com as próprias mãos. E como ela liga para as filhas, né, num lugar de carinho, de amor, do maternar, bem diferente dos outros momentos, pode ser que seja realmente uma metáfora para essa relação estar sendo construída, né, desenvolvida, traçada de um outro lugar. Eu acho que faz muito sentido. Isso. É bem interessante que justamente depois dessa cena dela descascando, ela liga para as filhas e parece que essa ligação é muito mais viva, mais interessante, porque ela, de certa forma, resolveu coisas, né? Exatamente. E sobre a ferida nas costas, né? No livro, ela traz que é uma pinha que cai e machuca as costas dela, até que a Calisto, que é a mãe ideal, perfeita e tal, que não tem filho ainda, mas é esse lugar, cuida dela também, né? De novo, esse lugar de cuidado, eu ser a filha. Mas acho que interessante no livro que ela fala, se eu não me engano, que o formato do machucado que faz nas costas lembra a boca da própria mãe. Não tem isso no filme, mas no livro tem isso. Então, você vê que tem alguma. Você vê no livro, acho que ela é muito mais atravessada por questões da mãe do que é mostrada no filme, sabe? Então, dá para fazer mais esse paralelo dela no lugar de filha. E faz muito sentido, assim, né? Esse lugar dela, de colocar ela no lugar de ser cuidada por alguém. Muito boas contribuições também, Júlia. Acho que faz muito sentido e deixa a gente com vontade de querer mais, assistir de novo. Exatamente. É um filme maravilhoso, realmente. Muito obrigada. Obrigado também. Roberta? Tá por aí? Oi. Boa noite. Boa noite. Eu estou caminhando ainda, a primeira vez que eu entro em contato com esse mundo da psicanálise. Então, eu faria, não um comentário, mas em forma de pergunta. Vamos lá. Eu, pelo que vi pelos comentários, parece que tudo está relacionado à função materna. A falta que ela teve da mãe, que o Winnicott chama de suficientemente boa, e de como ela reproduz isso, né? Faz a transferência do comportamento que foi o que ela recebeu, e aí, nesse sentido de maternidade, a ferida nas costas e o peso da barriga, quando a gente está gestando, as camadas da laranja sem machucar, são as camadas do parto, de uma cesárea, por exemplo, né? E o mar, eu entendi como a útero mesmo, que é a água, né? A água da gestação. E aí eu queria saber se a minha linha de raciocínio está certa, porque eu estou começando mesmo, estou bem no início. Roberta, eu acho que faz muito sentido essa pontuação. Eu não tinha pensado sobre o mar fazer esse paralelo com o líquido amniótico, né? Mas é um lugar, pode ser, é um lugar que tem balanço, que o bebê está ali imerso, né? A gente pode falar da profundidade do inconsciente, a gente pode fazer muitos paralelos. Como eu falei, a Helena Ferrante, o filme, ele traz uma infinidade de possibilidades da gente fazer paralelos com muitas coisas, porque é sobre profundidade, é sobre ambiguidade. Acho que a ideia da função materna funciona muito, né, para a lógica do que a gente está falando. O que é essa mãe suficientemente boa? Será que ela foi? Será que ela não foi?
depende para quem, para os filhos dela deram continuidade, porque o suficientemente bom é isso, o que eu consigo dar para o meu filho, o que eu consigo fornecer para ele, e para além disso, ele vai caminhar, ele vai crescer na vida dele com as faltas das quais eu vou deixar. Como o Júnior até falou no começo, né? Onde o desejo acontece a partir da lacuna do outro. Então, onde a mãe vai faltar, o filho vai desejar. Pode falar, Roberto. Outro ponto relacionado à questão da gestação é a do farol, porque ela evita a claridade, então ela evita o parto em si. Perfeito. Eu acho também. Esse lugar que o Júlio trouxe sobre dormir no sofá e não na cama, que é onde bate a luz do farol ali mais forte, é evitação. Quando eu estou resistindo para lidar com aquilo, né? Com aquilo que vai vir, com aquilo que eu não tenho controle, daquilo que eu desconheço, porque se tornar mãe é um desconhecido. Muitos relatos de mulheres que após o parto, né, depois que se tornaram mães, elas tiveram que se redescobrir como outra pessoa, um outro sujeito. E como isso é assustador, eu deixar de ser quem eu sei, quem eu construí, quem eu conheço, para um novo lugar do desconhecido. Eu vou ter que construir esse novo lugar. Então, sim, pode ser um lugar de evitar o parto, de evitar esse desconhecido, se lidar com o estranho, desconhecido novo, né? Mas eu achei muito boas as pontuações. Acho que tá no comecinho, mas tá no caminho aí. Eu tenho umas reflexões bem legais, eu gostei. Muito obrigada, Roberta. E agora, Larissa, cadê você? Eu tô aqui, boa noite. Boa noite, bem-vinda. Bom, eu vou trazer só o ponto que eu puxei, assim, que mais chamou minha atenção. A relação dela com a mãe fala superficialmente, mas dá pra ver aí que a relação com o feminino é meio conturbado, com as filhas, com ela mesmo, o medo de receber os viajantes ali, né? E a relação dela com o masculino tá muito mais realmente para a liberdade. Porque não fala sobre o pai dela, não cita, pelo menos no filme, sobre o pai dela, mas a relação dela com o masculino é de se deixar, de se permitir, né? Com o marido, num certo ponto do casamento, ela toma a liberdade de correr atrás do que ela quer, com o amante, né, de alcançar ali os objetivos dela, e aí depois, com o rapaz da pousada, ela se dá liberdade para conversar sobre o que está acontecendo ali, né, com a família que está em volta dela, ela chama ele, e aí ela se dá essa liberdade de pôr tudo para fora, o que ela pensa. Depois com outro rapaz do bar, que ela tem dá para ver uma certa resistência dela, né? Em todos esses casos tem uma certa resistência, mas depois tem a liberação ali, ela permite que o rapaz veja a boneca que ela está escondendo. E enfim, foi o que eu observei assim de mais que eu achei mais diferente. Larissa, eu acho que tem muito sobre o texto sobre a sexualidade feminina do Freud, do livro que está em 1930. Ele vai falar desse lugar do Édipo ser diferente para a menina e para a mulher, né? Que ela vai rivalizar com essa mulher. Então, eu acho que isso traz muito da relação da Leda com a mãe, né? Com a própria filha. Não me lembro agora quem que falou, mas falou desse lugar de a Bianca ser a Leda, né, de alguma forma. Então, eu rivalizo até comigo mesma. Esse lugar é diferente, esse lugar do existir feminino é muito diferente do existir masculino, numa sociedade que ela tem papéis de gênero. A gente tem estruturas sociais que colocam mulheres e homens em lugares diferentes. Então, sim, talvez ela desenvolva uma relação muito diferente com pares masculinos. Talvez ela seja até um lugar de querer ser muito mais apropriada desse masculino, desse lugar masculino, do que eu me ver nesse lugar feminino, né? Que muitas vezes me poda. Não sei se faz sentido para você. Então, o que eu percebi é, tipo assim, é como se ela esperasse até uma validação, né? Deixa o masculino me permitir e eu vou lá e faço. Talvez de uma suposta ausência de pai, de uma suposta...
Talvez possa existir uma suposta ausência de pai, ela não fala sobre essa figura paterna. A Helena Ferrante, em geral, ela não traz personagens masculinos, assim, e normalmente são questões ligadas ao feminino em diversas, diferentes lugares, né, posições de relação. Mas pode ser um lugar onde eu tenho essa falta, né, do outro para mim, que eu quero que ele me valide, que eu faça parte, que eu seja autorizada a, não mais esteja nessa castração, que é o ocupar, né, principalmente na temática do maternar, que a maternar é uma castração profunda. Mas faz sentido, sim. Muito obrigada. Obrigada, eu. Giovana, estamos por aqui? Oi, boa noite. Oi, boa noite. Eu queria falar da parte da boneca, que eu achei bem interessante, em relação à minhoca. Mas eu vou começar. Da parte que ela pega a boneca. Logo que ela pega essa boneca, parece que ela vai negligenciando um pouco a boneca, né? Ela pega a boneca, mexe na boneca, e a boneca meio que gorfa nela, né? E aí ela joga fora a boneca. Depois ela deixa ela em qualquer lugar, depois ela nem sequer acha a boneca, depois ela pega para mexer nessa boneca na mesa, compra roupa boneca, mas nem coloca na boneca, depois esconde de novo a boneca, enfim, até o momento da minhoca. E o que me chamou a atenção é a parte da laranja e a parte da minhoca, porque a hora que ela corta a laranja, eu não tinha me dado conta. Mas era para parecer uma minhoca, e as meninas gostavam disso. E aí, quando as meninas falam: "Ah, faz a cobrinha, faz a cobrinha". Aí acontece isso da minhoca sair, parece que ela leva um susto. E aí no que ela leva um susto vendo aquela minhoca, parece que isso desperta aquele amor de mãe, alguma coisa assim, porque logo depois que acontece aquilo da minhoca, ela pega essa boneca e finalmente termina de limpar ela e dorme abraçada com essa boneca. Então, assim, essa foi a parte que me tocou bastante, porque parece que, foi quando ela lembrou, de ser mãe e, né, e realmente teve esse momento. Nossa, eu gostei muito, eu não tinha feito essa ligação, achei muito legal. Eu concordo com você, ela fantasia esse lugar de cuidar da boneca, né, num lugar materno, mas você vê que é um lugar extremamente fantasioso e idealizado. Porque ela guarda a boneca, ela guarda no armário, ela larga em qualquer lugar, ela deixa pra lá, ela não. Então, assim, eu cuido da boneca quando eu quero, quando eu tô ali no processo de cuidar, mas também quando eu não quero, eu não cuido. Então, você percebe que é um processo fantasioso dela, dessa maternidade que ela está em tese encenando ali, né? Então, ela faz esses movimentos mesmo de quero maternar, depois não quero, aí eu quero maternar, eu não quero, aí eu quero cuidar da boneca, mas depois eu também jogo ela fora. Então, ela tem esse conflito, né, de querer estar nessa maternidade ou não querer estar nessa maternidade, cuidar dessa boneca ou jogar ela fora, fazer isso ou não fazer isso. É muito interessante e eu achei muito legal essa ligação da minhoca com a serpente que ela faz da laranja. Eu não tinha me dado conta e realmente ela muda alguma coisa. Então, isso me despertou, né, essa frase sua me despertou talvez um lugar, de novo, né, uma hipótese, uma análise selvagem, a gente está aqui brincando de psicanálise um pouco, mas um lugar de talvez olhar para aquela minhoca saindo e se lembrar dessa conexão profunda que ela tem com as filhas através da casquinha da laranja, de um lugar que às vezes não é bonito maternar. Às vezes tem uma coisa feia, às vezes tem uma coisa, alguma coisa que precisa expurgar, alguma coisa do bonito e feio da laranja e das frutas, sabe? Eu acho que talvez ela se dê conta de que a maternidade não é um lugar bonito, muitas vezes. É um lugar bonito também. É um lugar bonito, é um lugar de amor, é um lugar de entrega, é um lugar de doação, mas também é um lugar de dor, de ausência, de falta, de tantas coisas que ficam para além do poder, né? Então, pode ser que ela tenha visto isso, na hora que ela se deu conta que a minhoca saiu de dentro.
Gostei Sim, muito exatamente. dessa ligação que você fez, achei muito legal, de verdade, mudou a minha visão nisso. Obrigada. Eu que agradeço. E aí, gente, mais ninguém quer falar? Gostou, não gostou, achou bom, achou ruim? Quem tá por aqui, o que achou? Ô, Carol, posso falar um contozinho sobre a casca da laranja? Pode! Vamos lá, Sandra. Teve um príncipe que queria casar seu filho, né? Daí ele tinha 3 pretendentes, daí ele mandou, ele não sabia qual que ia escolher. Daí o pai mandou ele fazer um café e colocar 3 laranjas na frente das pretendentes. E ficar se olhando como que descascava essa laranja. Daí uma comeu a laranja com a casca, a outra fez como eu faço, descascar a laranja em 4 pedaços, pá, pá, e puxa a laranja de dentro da casca. E a outra cortou a casca bem fininha, em cordinhas, assim, com delicadeza. Daí, no final do café, o pai perguntou como que elas tinham descascado a laranja. E acredite, a última foi que ganhou, a da que descascou certinha, porque ela tem todo esse, para eles, esse cuidado da família, esse prestar atenção, esse mimo, está na que descasca a laranja certinha ali, com paciência, né? Então, vocês falando da laranja, eu falei, eu vou falar que os homens prestem atenção nas laranjas, tá? Descascando por casar. Mas é muito interessante, né? Porque ó, a escolha então, da princesa, no caso, né? Foi o cuidado que ela teve com a laranja. Então, com a família, tem sido o cuidado a sua volta, como que você cuida de tudo, se você cuida com paciência, né? E é uma metáfora do inconsciente isso, né? Dizendo assim, como que você cuida de tudo à sua volta? É no descascar a laranja. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter esse lugar ambíguo, né? Que a Leda ocupa, que é um lugar do... Talvez eu não queira cuidar. Isso, talvez eu não quero pegar a laranja e comer ela inteira. Fazer outra coisa, eu não quero estar cuidando. Beijo. Ai, beijo, Sandra, obrigada. Gente, acho que é isso. Se alguém tiver algum comentário, gostou, não gostou, quiser falar mais alguma coisa, estamos nos últimos momentos do nosso encontrinho aqui. Mas, de qualquer forma, eu agradeço quem ficou até agora, quem curtiu, quem aproveitou. Foi um filme muito legal. E obrigada por terem assistido, por terem participado. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa noite, pessoal. Se quiser, tá aqui, ó, os últimos minutos. Não? Beijo e segundou para todo mundo. Final de ano, né? Boa noite, uma semana. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.